Quem sabe? Tem os profetas menores e os profetas maiores. No livro não fala? Se você vai ver as pessoas dizendo assim, ó, os profetas maiores são 5. Na verdade não são 5, tá? Eu pus aqui com uma pegadinha para vocês. Mas não são 5 profetas maiores. São, na verdade, os livros. Seriam os livros dos profetas maiores, seriam 5, tá? Qual seria? Vamos lá. Isaías. Quem mais? Ajuda aí. Jeremias. Zacarias. Não, Zacarias é profeta menor. Ajuda aí. Daniel. Ezequiel. E Lamentações de Jeremias. Então, na verdade, são 5 livros dos profetas, os 5 livros dos profetas maiores, mas os profetas maiores são 4. Nós já falamos aqui, por que profetas maiores? Porque foram os que mais profetizaram, tá? Maior quantidade de profecias. Por isso que eles são só citados como maiores, tá? Ok? Então são esses. Hoje nós vamos estudar Isaías, na próxima aula Jeremias, depois Daniel e depois Ezequiel. Eu acho, não sei se é essa a ordem que está aí no livro, se não for, é mais ou menos por aí, tá? Tá. Mas antes da gente entender, estudar Isaías, nós temos que entender o que é profecia, não é? Se nós vamos estudar profetas, profeta é aquele que profetiza. Então o que é profecia? Profecia, segundo o dicionário, se você olhar no dicionário da língua portuguesa, estou dizendo, dicionário da língua portuguesa, vai dizer assim, ó, que profecia é a predição do futuro. Predição do futuro. Que se crê de inspiração divina. Inspiração divina, até aí tudo bem. Tá? Aí vai dizer também, predição feita por um indivíduo que pretende saber o futuro, prever o futuro. Isso é no dicionário, mas na Bíblia não é assim. Então, o que o dicionário fala não é o que a Bíblia fala, ok? A descrição bíblica para a profecia é outra. Qual é? Vamos lá. Então, na verdade, é uma predição, mas não só do futuro, mas também a profecia se refere ao presente. Também o presente está ligado à profecia. Vamos lá, um caso só, porque para a gente ir para frente, tá? Mas um caso só, o caso de Natã. Lembra de Natã? Profeta Natã? Quando ele chega para Davi, ele não falou nada a respeito do futuro. Ele falou a respeito de algo que estava acontecendo naquele momento com Davi. Quando ele fala assim, ó, e ele fala de uma ovelha, lembra da ovelha? Ele fala que um homem perdeu, olha, tem um problema, Davi. Um homem tinha uma ovelha só, chega um mercenário e pega a ovelha daquele mercenário, que era a única coisa que eles tinham, que as crianças deitavam com a ovelha, ele tomava o leite da ovelha e tomou a ovelha dele. O que deve ser feito com esse homem? Ele falou, esse homem morre. Aí Natã disse o quê? Você é esse homem. Tinha alguma coisa a ver com o futuro ali, agora? Naquela profecia, naquele momento? Ele estava falando algo do presente. Então profecia não tem nada, não só a ver com o futuro, tem a ver com o futuro, mas também tem a ver com o presente. E o dicionário não dá essa informação, tá bom? Vamos lá. Por que é importante, irmãos, a gente entender a profecia? É importante, mas profecia tem a ver com a gente, muita coisa tem a ver com a gente. E por que ela é importante? Vamos ler em Amós 4,12? Todo mundo nem precisa nem ler, né? Mas lê aí, 4,12, é muito conhecido o texto. O problema, lembra que já nós falamos de você ler um texto fora de um contexto. Quantos congressos você já ouviu falar e a pessoa fala, ó, pastor, às vezes a pessoa me liga e fala, pastor, nós temos um tema aqui, nós queremos falar sobre o arrebatamento. Eu falei, amém, glória a Deus. E
Qual é o tema? Amós 4,12. Portanto, assim te farei, ó Israel. É porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Parece que está falando do futuro, tá? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Mas o que o contexto está dizendo aqui? Sabe, leia o texto em casa com o tempo, você vai ver que o texto está dizendo assim, olha, eu vi, o profeta está dizendo, Amós está dizendo assim, ó, eu vim e vos falei do vosso comportamento, do que vocês estão fazendo, da maneira que vocês estão agindo, né? Aí Deus vai dizer, olha, Amós vos falou do que estava acontecendo, mas vocês não deram crédito, vocês não ouviram o que ele falou. Agora eu mesmo vou ter com vocês pessoalmente. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Prepara, porque eu mesmo vou aí falar com vocês. Tem alguma coisa a ver com arrebatamento isso? No contexto? Não tem. Ele está falando que, como eles não ouviram, você viu aquele, você mandou um recado para alguém, manda um recado. Aí a pessoa não ouve, falou, ó, tá bom, já que você não ouviu, deixa que eu mesmo vou acertar as coisas com você. Eu vou aí, vou falar pessoalmente com você. É isso que ele está se referindo no texto. Não tem nada a ver com... Aí a pessoa que conhece a Bíblia, conhece a homilética, que conhece a hermenêutica, aliás, como que ele prega um texto desse? Puxa vida, se eu pregar, aqueles que conhecem vão falar, ué, estou ferindo a hermenêutica, né? Tá, vamos lá, mas tudo bem. O Marcos aqui já comentou, o livro de Isaías, né, foi escrito pelo próprio Isaías. Ele era filho de Amós, era casado. Sabia que Isaías era casado? Sabia sim? Isaías era casado? O profeta Isaías era casado. Tinha 2 filhos. Irmão, eu nem vou me atrever, eu nem vou falar o nome deles aqui, que você não vai decorar mesmo. Mas eu vou passar essa lista para vocês. Eu vou falar e eu vou falar em vão, porque não vai decorar. O nome de um era Sear Jazub e o outro Maer. Ele era ruim para colocar nome, viu? O outro era Maer Salai Asbas. O nome do outro. Mas podia registrar esse nome aí? Pois é. Então, tinha 2 filhos, era casado, tá? Vamos lá. A esposa dele era conhecida, sabe como era conhecida? Como profeta, como profetisa. O nome, todo mundo conhecia ela como profetisa. Eu acho que por causa de Amós, né, que era profeta, acho que falava mulher do profeta ficou profetiza, mulher do pastor, pastora, né? Por aí, né? Bom, vamos lá. Funções do profeta. O que o profeta fazia naquela época? O profeta, ele interferia. Ele podia chegar num palácio e entrar sem pedir licença. Tá? Ele interferia no que o rei fazia. Se o rei estava fazendo errado, era função do profeta corrigir ele. Tinha que corrigir. Segundo, ele interferia no sistema de culto. Quando o povo estava adorando de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele ia lá e falava, peraí, não é assim não. Vamos parar com essa bagunça aí. Certo? Terceiro, ele interferia nos sacerdotes, na cúpula. A maneira como o sumo sacerdote e os sacerdotes faziam culto. Peraí, isso aí não está agradando a Deus, não. Ele interferia em tudo isso aí. Então, e outro, ele não tinha um posto fixo, ele interferia em todas as áreas, tá? Todas as áreas. Ele podia protestar tudo e todos. Era conselheiro do rei e também no pastoreio da nação. Como se dirigia a nação. Então, o profeta tinha um cargo realmente importantíssimo naquela época, tá? Por isso que vai dizer a história que era muito mais fácil naquela época ser sacerdote do que ser profeta, né? O sacerdote ficava no templo, recebendo os dízimos, comendo lá dos holocaustos, né? Agora os profetas não, o profeta sofria. Tanto é que a história vai dizer que ele foi cerrado ao meio, né? O profeta é como se fosse o Papa hoje. Naquela época sim. Naquela época sim. Hoje, se o profeta falasse na igreja, não temesse, as autoridades lá que cavavam um pouco das heresias. Sim. Levantasse o nome de Deus, aí que calasse, isso aí está errado. E a gente vai ver que o profeta daquela época era diferente do profeta de hoje, né? A diferença do profeta da lei e
e o profeta da nova aliança. O profeta da lei, o que ele falava virava Bíblia. Você notou que o que falou virou? Por quê? Porque a profecia trazida por um profeta naquela época era a boca de Deus falando. Ele era só um canal, era uma torneira que transmitia a água, que era a palavra de Deus. Então, ele estava falando justamente a palavra de Deus. Então virava a Bíblia. Hoje, o que é a profecia? A profecia de hoje é a fusão do humano com o divino. A profecia daquela época não podia ser julgada. Não podia ser julgada. Falou, não, o profeta falou, acabou. Só podia ser julgada quando dois profetas falavam sobre o mesmo assunto, coisas diferentes. Lembra de Micaías? Os profetas disseram, ó, pode ir para a batalha que o senhor vai sair vencedor. E Micaías falou assim, vai para a batalha. Aí falou, fala aí, Micaías, o que vai acontecer? Não, vai para a batalha, você vai ser vencedor sim. Estava ironizando, né? Aí eu falei, ele só profetiza mal de mim. Aí o que fez? Prendeu Micaías no calabouço, né? Prendeu Micaías no calabouço, por quê? Mas ali ele tinha que julgar qual que ele achava verdadeiro. E Jeremias também foi parar no calabouço, né? Foi parar também por causa da palavra, por causa da... Então, o que acontece? Hoje não. Hoje, toda a profecia, toda, ela tem que ser julgada. Se é de Deus ou não. Você não pode sair, Deus falou e vou sair. Não, peraí, vamos julgar. Como você julga a profecia? Jesus ensinou. Pela árvore, primeira coisa, pela árvore se conhece os... Pode vir fruto bom de uma árvore ruim? Pode vir frutos dos abrolhos, né? Não pode. Uma água pode jorrar água boa e ruim, uma fonte pode jorrar água boa e ruim? Não. Primeiro é você julgar a fonte. Segundo, né? Se aquela profecia está dentro da palavra de Deus. E um dia um irmão falou assim, ó, Deus está me falando aqui que uma pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, mas Deus está perdoando agora. Entendeu? Aí. Examine o profeta, mas a profecia, né? Tem que examinar o profeta e a profecia também. O que a Bíblia fala? Que uns profetizem e os outros julguem. A Bíblia manda julgar hoje. Então, o problema de hoje, irmãos, que a pessoa sai, não, o profeta falou. A outro dia uma moça chegou e falou, e aí? Eu vou casar, vai casar? Com quem? Com fulano? Então, pelo amor de Deus. Mas tem certeza? Pô, não, pensa bem, filho, esse rapaz não trabalha, né? Não trabalha, não faz nada. Aí ela falou ainda para mim, eu vou casar com ele porque ele é um gato. Eu falei, mas gato arranha. Eu falei, gato não faz nada, gato só fica se esfregando aí, fica deitado o dia inteiro. Aí eu falo que tem um gato lá, né? O gato só, ele falou que o gato só dorme e sai pra rua. Eu falei, calma, pensa, crente casa com ovelha. Aí tem uns que falam, vou casar com ele que é um pão. Ou embolório, vou ficar vendo. Eu falei, ó, não, mas o irmão profetizou. Deus falou, né? É de Deus. Oi. É de Deus. Tem crente que nem vai mais na igreja, ele só vai na casa do profeta. Do profeta. Verdade. Eu dormi, olha. Então, e outra, eu acredito em profecia, eu sou uma pessoa que eu creio em profecia, Deus tem feito muitas maravilhas, eu acredito nos dons espirituais, irmão. Mas a Bíblia, como você falou, o milagre corre atrás da gente. Não é? Pastor Fernando, Corre atrás da gente. eu vi o pastor profetizar para uma jovem que Deus estava arrumando um varão para ela, né? E o noivo dela estava lá atrás. Meu Deus, eu bati nele. Então, eu creio, eu estou aqui, irmãos, dizendo que eu creio e ainda Deus usa hoje, tá? Em profecias, eu creio em revelação, eu creio nos dons espirituais. Esses dias atrás, sou muito, você viu que eu acho que é o primeiro testemunho que eu conto aqui, né? Mas, por exemplo, sábado, a última, eu tive em São Simão, acho que foi quarta-feira passada, né? O irmão falou, pastor, tem um testemunho para te contar. Eu tinha câncer na próstata e o médico me abriu, ele viu que a minha próstata estava muito grande, estava do tamanho de um limão, e ele só abriu e fechou e falou, olha, não tem como fazer nada. Vou te dar uns remédios. Ele falou, eu sei que ele me deu uns remédios só para falar, vai morrer em casa. Tá? Ele falou, nem mexemos. E ele estava, eu estava no culto, e como ele tem problema na próstata, toda hora tem que ir no banheiro.
E no finalzinho do culto ele estava indo para o banheiro, eu falei, vamos cantar um hino aqui. E ele toca, ele pegou, mesmo apertado, voltou lá, foi tocar. Quando ele foi tocar, Deus me falou, olha, Deus está curando a tua próstata hoje. Falou, aquele dia eu nunca mais tomei nenhum remédio. Está lá em São Simão, na Assembleia de Deus, está até hoje, esse é o nome dele, o Moreno, está lá até hoje, é o que tocador lá, pergunta que é o tocador lá. Ele falou, olha, não tomei nenhum remédio e estou curado. O médico tem o exame lá com a próstata, com problema do câncer e com a cura. Então Jesus ainda faz milagre. Eu acredito no dom de profecia. Agora a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado, porque o que acontece hoje, irmãos, é que as pessoas vai e aí, né, não julga a profecia, não traz uma pessoa que não está preparada. Oi? Aí é problema, né? Bom, quais eram as funções do profeta? Nós falamos agora, né? Agora vamos para frente um pouquinho aí. Vamos para frente um pouquinho. E vamos ver aqui. A função do profeta era proclamar o quê? O que ele proclamava? A soberania de Deus. E ele proclamava o quê? Também. Além de ele proclamar a soberania dele, ele exaltava a Deus. Tudo que as pessoas fazem hoje não exalta a Deus, irmãos, está errado. Porque todo o dom que Deus dá para o homem é para engrandecer o nome de Deus e exaltar a Deus. Quando exalta o nome da pessoa e não de Deus, está errado. Quem tem que aparecer é Deus, né? Não é a denominação e não é a pessoa. É Deus que tem que aparecer. Que isso aconteça nos nossos dias, nós temos que resgatar isso hoje, né? Mas os próprios membros, Fernando, que eu vejo muito, até pelo meu ministério, eles vão em consideração a quem está lá na frente, entendeu? Eles vão, parece que está no altar, Quando falta a Bíblia, o que acontece? O líder faltou, não vou não. É assim. Não vou não, porque não está lá. Mas Jesus está lá, né? E é Ele que nós vamos... Não é? Que nós vamos. Então, irmãos, você está se preparando aqui. Eu sei que daqui vai levantar muitos líderes. Eu creio que aqui Deus vai levantar muitos professores, pregadores. Então, lembre-se sempre disso. Não esqueça os seus títulos e anuncie os títulos de Deus. Exalte a Deus. Sabe? Eu lembro uma vez que eu tive a oportunidade de pregar em Camboriú, no lugar de uma pessoa. E eu não fui porque eu tinha uma viagem para a tribo indígena. Eu falei, não, eu não vou deixar de ir lá, já está marcado, está lá. Cheguei lá, tinha uma placa, os irmãos, com uma placa escrita assim, Urucum. Bem-vindo, pastor Fernando, nós estávamos te esperando. E eu vi que valeu muito mais a pena eu ter feito aquilo do que ir atrás de título, de fama, de glória. Isso não te leva a nada, irmãos. O nome de Jesus, a Bíblia diz que a glória dele ele não reparte com ninguém. E a fama, você já viu como é que é a fama, né? Tem hoje gente que foi famosa, antigamente não foi? Hoje estão esquecidos. A fama passa, a beleza passa, a glória humana passa, mas Deus não passa. Não passa. Diga lá. É que eu tive uma experiência que se explicasse isso. Meu pai ficou doente e antes de ficar doente, eu pedi várias vezes. Aí teve uma vez que ele ficou doente, eu falei, pai, eu uma pessoa em São Paulo, eu queria que a gente deixasse lá, no hospital, para eu orar para o Senhor. Eu tenho muita intimidade com Deus. Ele falou, você não tem? Deus que você serve não é o mesmo Deus. Eu falei, não, a intimidade que eu tenho é diferente. Eu fui para São Paulo, ele era uma pessoa que tinha muitos seguidores que iam lá, a pregação dele, que era muito boa, por sinal. E eu consegui falar com ele orou, e eu ligava para minha irmã, na hora que minha irmã atendeu, eu falei assim para minha irmã, eu passei a que minha irmã falou, que ele falou, meu pai, ele falou assim, ó, seu pai, Deus está falando que seu pai não vai morrer. E eu liguei minha irmã, ele falou que minha irmã atendeu, eu falei, ó, Deus não vai falar que o pai não vai morrer. Só que às vezes que eu estava ligando para a Renata, não atendeu, meu pai tinha acabado de morrer, e os médicos estavam tentando, colocando aparelho e tudo mais. Então, assim, para a Renata também foi uma experiência muito forte. Agora, como explicar isso? Eu saí, você tem uma intimidade com Deus, você vai, você ora, você porque tem 12 aí maravilhas. é a fusão do humano com o divino. Sim. O humano falha, Mas o como que divino eu não. explico isso para uma pessoa? Uma pessoa, ela, você está lá, o Fernando, orando, buscando
Deus, subindo no monte, tentando viver em santidade. Enfim, então você está num nível diferente de quem está começando a conhecer e trabalhando. Como você explica que essa pessoa tem uma intimidade? Você explica para ela que ela falhou. Explica a Deus. Não, você explica para ela que ela falhou e todo mundo falha, que ser humano falha. Mas qual é a explicação? Foi o que meu pai falou. Mas por que você vai lá? Se o mesmo Deus que você recebe aqui é o mesmo Deus de lá. Mas como você explica para uma pessoa? Na verdade, a experiência não era para ela, era para você. Era para você. Hoje você tem uma experiência, tive uma experiência disso ou não? Sim. Então. Mas meu pai morreu, eu vou buscar com quem intimidade. Se ele se vai para a morte, você pode ter certeza que eu vou buscar com pai intimidade que eu. Né? Assim. Vamos lá. 3 formas de profecia, tá? Quais são as 3 formas? Primeiro, palavra. O que seria a palavra? É aquele famoso assim diz o profeta, ele se torna a boca de Deus e fala. Fala uma palavra, né? Ele vai dizer uma palavra, ele vai falar uma palavra. E agora essa palavra, a profecia por forma de palavra, ela é dividida em duas formas. Então, uma é antropoformismo, ok? E antropopatismo. Não precisa decorar o termo, decora a maneira que Deus fala. Primeira maneira que Deus fala através de, aqui ó, antropomorfismo, é através de forma humana, ok? Ou seja, Deus se torna um ser humano e conversa com o homem. Lembra quando perguntou para ele, qual é o teu nome? Gideão perguntou, qual é o teu nome? E ele disse o quê? Por que perguntas o meu nome, sendo que eu sou maravilhoso? Quem é que está falando aí? Jesus. Era o próprio Jesus em forma humana, né? Ok? Usando uma forma humana para conversar com o ser humano. Os anjos também, certo? Podem. Aqueles 2 anjos que apareceram em Sodoma e Gomorra, eles estavam de forma humana, ok? Então é o antropomorfismo, é o Deus usando a forma humana para se comunicar com o ser humano. O anjo que apareceu para Josué antes da muralha de Jericó também. O anjo que apareceu para Josué, que falou com Josué, também. Ele estava com a espada Sim, no mundo. sim, também. Agora, a outra forma que Deus fala, tá? O que é o antropopatismo? É Deus usando a linguagem humana para falar com o ser humano. Quer ver uma forma de você entender isso? Se Deus falar com a mente, irmãos, divina, você nunca vai entender. O que a Bíblia fala? Que nós não sabemos orar, mas é o Espírito Santo que intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis, que faz com que a nossa oração chegue até Deus. Então vamos lá. Por exemplo, como que Deus usa uma forma humana para falar com o ser humano? A Bíblia diz assim, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não diz na Bíblia? Que Deus se arrependeu? Agora, o que a própria Bíblia vai dizer? Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... Está contrariando? Não, ali ele usou uma forma humana para conversar com o ser humano. É que nem Ezequiel falou que o profeta foi e anunciou que ele ia morrer. Né? Aí Deus manda ele ver o profeta voltar e acrescentar os anos de vida dele. Como que Deus fala que ele vai morrer e daqui a pouco ele manda o profeta dele sair do quarto e voltar? Ali veio o arrependimento e Deus resolve por causa do arrependimento, né? Agora quer ver? Na parte humana ali seria teofania. Teofania também. Teofania, Deus. Fania é a formação humana, é forma humana também, tá? A linguagem é antropomorfismo, mas a visão é teofânica. O que eu vejo é teofânico, eu vejo Deus em forma de homem. Agora aqui a linguagem, a maneira como eu falo é uma linguagem humana, ok? É isso? Tá, quer ver um versículo? Vamos pegar um versículo aí, só um. Isaías 1,14, quem pode ler? Isaías capítulo 1, versículo 14. Só esse versículo, não precisa muito não, tá? Um só.
Eu vou pegar no livro de Isaías, que a gente... 1,14. Quem pode ler? As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma... Quem está falando isso? Odeia. É Deus que está falando, ok? Vai lá. Já me são pesadas e estou cansado de as suportar. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ó Deus falando. As vossas luas novas, quer dizer, os cultos que vocês fazem das luas novas, as vossas solenidades, o que vocês estão apresentando para mim, essas solenidades aí, esses cultos, a minha alma as odeia. Agora, Deus odeia? Deus tem ódio? O que ele está fazendo? Usando uma linguagem antropomórfica, certo? Uma linguagem humana, isso, eu estou rejeitando isso. Ele está usando uma forma que o ser humano possa entender. Aí vai dizer que mais? Elas me são pesadas. Isso cansa Deus? Alguma coisa cansa Deus? Pesa para Deus? Ele está falando uma linguagem que você possa entender. Outra coisa, e já estou cansado. Ele fala, não sabeis que o vosso Deus não se cansa. Então ele não cansa. É o mesmo termo usado no 7º dia, Deus descansou. Descansou, isso. É uma linguagem antropomórfica, certo? Outra, não acabou ainda não, ó. Estou cansado do que? De as sofrer. Deus sofre. Eu vou falar que Deus sofreu. Ele usou uma linguagem para que a gente pudesse entender. Então quando você vê assim, mas espera aí, Deus falou que está cansado, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus não se arrepende. Ele está usando uma linguagem para eu poder entender, para você poder entender o que ele está querendo dizer, porque senão você não vai entender nunca. Ele usa uma linguagem humana, e às vezes ele se transforma no ser humano também, tá? Para poder o ser humano entender, ok? Então essa é a primeira forma de Deus falar, que é a forma da palavra. Segunda forma que Deus fala é a exortação. Os ais, né? Os ais de Deus. Ai da nação pecadora, ai dos que vão atrás da bebida forte, ficam até anoitecer. Ai dos que bem chamam mal, do mal chamam bem. Isaías é um dos que mais usou os ais. Ele vai dizendo desde o capítulo 1, ai daquele, ai desse, ai do fulano, ai do ciclano, ai da nação, ai daquilo. Aí no capítulo 6, aí no capítulo 6, quando o lugar tremeu e ele viu que ia cair na cabeça dele, ele falou, ai de mim. Ai de mim. Aí ele já falou, ai de mim também. Então é os ais de Deus, né? Deus, ele exortando, né? É a parte da exortação, Deus exortando. E a terceira forma, tá? Que nós vamos falar aí, qual é? É a forma. Ixi, já é 8h30 quase, né? Tá, é melhor a gente dar uma paradinha, né? Não perdeu o foco. Então vamos lá. A terceira forma que Deus fala são por símbolos. São simbólicas, por símbolos, por gestos e por dramas. E agora? Por símbolo, por gesto e por drama? Como que é isso? Então, às vezes, o profeta, ele era a própria mensagem. O próprio profeta era a mensagem. Porque as palavras, ela pode ficar esquecida. O que eu vou falar aqui, vai ficar um monte de coisa esquecida. Vamos, vai. Agora, se eu plantar uma bananeira aqui... Vocês vão esquecer que eu plantei bananeira? Vai ficar gravado. Vai passar 10 anos e falou, você não é aquele pastor que plantou bananeira lá no curso? Vai ficar marcado, você entendeu? Então, o profeta muitas vezes era mensagem. Ele tornava um fato, uma coisa, aquilo vivo. Vamos dar um exemplo disso? Ezequiel capítulo 12. Você não vai ler, mas anote aí para você ler em casa. O que o profeta Ezequiel faz? Ele pega a mobília dele e coloca para o lado de fora de casa. Pega as malas, arruma a mala, todas as malas e põe para o lado de fora.
O povo que olhou lá fora, mas profeta, vai viajar? Você vai para onde? Porque Israel estava em paz. Ninguém sai viajar para quê se para Israel está em paz? Para onde você vai? Vai fugir para onde se está tudo em paz? Sabe o que ele estava dizendo assim? Ó? Isso significa o quê? Ele está dizendo, ó, Israel vai ser levado em cativeiro. Você entendeu? Vocês vão cair na mão dos babilônicos. Vocês vão cair na mão do inimigo. Isso é profundo, irmãos. Isso é intenso. Então, a pergunta que eles faziam a Ezequiel, por que Ezequiel você está arrumando a sua bagagem? Ele falou, por quê? Porque nós vamos ser levados para a Babilônia. Porque nós vamos virar escravos. Nós vamos ter que sair à força do nosso país. Eu não quero sair daqui, mas Deus está mandando arrumar minha bagagem que eu vou ter que ir embora. Entendeu? Então o profeta fez justamente isso. Se você olhar também em Jeremias capítulo 19, pega lá, anota aí capítulo 19, depois se você pega aqui no vídeo, o que Deus manda Jeremias? Deus fala para Jeremias, Jeremias, vai no mercado, compra um vaso, um vaso bonito, um vaso grande, um vaso perfeito. Jeremias foi lá, comprou o vaso, chegou lá, e agora, Senhor? Pega o vaso, chama os anciãos da cidade, chama os homens, os maiorais da cidade, chama eles. Aí Jeremias chamou os maiorais, pronto, os maiorais estão aqui agora, e ele falou, e agora? Quebra o vaso. Aí Jeremias quebrou, esmiuçou o vaso, e Deus falou, assim como aconteceu com esse vaso, vai acontecer com a casa de Israel. Ele estava usando uma forma simbólica, dramas, gestos, símbolos, para dizer o que iria acontecer com ele. Quer ver outro caso? Isaías. Você pegar Isaías, vai dizer assim, que Isaías perambulou durante 3 anos. Vamos ler o texto? Deixa eu ver se está aqui. Lê aí, Isaías 20, versículo 3 e 4. Isaías perambulou 3 anos nu, sem roupa. Olha lá. Como que é esse negócio? O que mais se acredita é que, o que acreditam que Isaías fez é que ele andou sem camisa, sem calça, descalço, só com a parte da frente, escondendo a parte da frente e com as nádegas de fora. Durante 3 anos. Tem como chamar mais atenção do que isso? O que Isaías estava querendo dizer? Olha aí, lê aí. Quem pode ler Isaías 20, versículo 3 e 4? Então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço. Isso aí não é figurado não, aconteceu mesmo, viu? Vai. Por sinal, prodígios